Olá, mulheres! Vamos continuar nossa leitura bíblica anual. Hoje vamos para Êxodo capítulo 5, capítulo 6 e o 7. Uma introdução ainda na história de Moisés, um todo mover sobrenatural de Deus através de um homem simples como nós, mas tinha um diferencial, e nós vamos avançando e vamos aprendendo com a vida desse homem. Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então nós vamos só relembrar na leitura de ontem que Deus estava determinado em tirar o povo hebreu da escravidão e por isso havia levantado um líder, Moisés. Então ele e seu ajudante ali, seu discípulo, seu companheiro, foram até a presença de Faraó. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cujo voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar as suas cargas. Ou seja, o Faraó estava dizendo que eles eram rebeldes, que eles tinham que voltar para o seu trabalho e não tirar o pessoal da sua lida, da sua rotina. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos zetadores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e antes de ontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Ou seja, Faraó tinha ficado muito bravo com essa conduta de Moisés e tinha aumentado então a carga de trabalho deles. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e antes de ontem, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Ele estava dizendo que era falta do que fazer, Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exaltadores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatadores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. Ou seja, não era permitido atraso. Então, mesmo que eles estavam indo atrás da matéria-prima, eles tinham que acabar a obra do dia. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatadores dos Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados. Porém, o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Por isso dizei: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora trabalhar, palha, porém, não vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, portanto se dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia, do seu dia. Versículo 20. E encontraram Moisés e Arão, que estavam de frente a eles, quando saíram de Faraó. E disseram: O Senhor atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos teus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Ou seja, o povo começou a ficar contra eles. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que deste
porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou o seu povo e de nenhuma maneira livraste o seu povo. Vamos lá, avançando, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará à sua terra. Versículo 2. Falou mais a Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca do qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Então ele voltou lá para falar com o povo. Mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Eles estavam cansados, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, ouvirá o Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para o Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, lembra de toda a geração de Jacó? O primogênito de Israel, Enoque, Pau, Esrom, Carmim, essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Arão, Issar, Hebron e Uzei, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Meli e Mazu, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicre, e os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Elisabe, filha de Aminabade, e a irmã Naasson, e ela gerou-lhe a Nabade, a Abiú, a Eleazar e a Itamar. Os filhos de Corá, Sir, Eucana, Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si uma mulher, uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe as Fenéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Então, toda a geração aí de onde vieram Moisés e Arão. Versículo 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor. Dizei a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas.
Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei dos meus exércitos o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram ao Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós alguns milagres, dirá Arão: toma a tua vara e lança-te diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então vamos começar com os sinais de Deus. E Faraó também chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada uma lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirvam no deserto, porém eis até agora não tens me ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Vão sentir náuseas, né? Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram isso como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos do Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, portanto não podia beber das do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Queridos, nós vamos começar, é o que eu disse ontem, né? A ter contato com o sobrenatural de Deus. Vamos avançar um pouco mais na feitiçaria, que a gente vai começar a ver, né, acontecendo na vida de Faraó, quando ele chama os feiticeiros. Então, depois nós vamos falar sobre isso. Vamos avançar porque tem mais sinais da parte de Deus e alguns esses encantadores conseguem fazer. Nós vamos conversar sobre isso. Mas a leitura de hoje encerra aqui, no capítulo 7 do livro de Êxodo. Então, nos vemos amanhã. Grande beijo, tchau. E lembre-se que o nosso encontro está chegando. É sábado, um lanchinho da tarde. Beijo. Tchau, até amanhã.